vamos agora trazer para nós a imagem que essa mulher estava vivendo. O luto da sua fala, ela vai descrever que não havia mais nada dentro da sua casa. Era muito comum, irmãos, nesse tempo, quando uma pessoa tinha uma dívida e eles iam até a casa da pessoa, ela não tinha como pagar. Eles pegavam móveis, pegavam penhores, coisas que pudessem render algo lucrativo para bater na dívida que tinha. E certamente os credores, irmãos, já tinham ido naquela casa. Naquela casa não tinha mais móveis, naquela casa não tinha mais tapetes, naquela casa talvez não tinha mais cortinas, talvez naquela casa não tinha mais nada, como ela mesma vai declarar diante do profeta, dizendo: olha, na minha casa não tem nada. E quando ela fala nada, ela vai lembrar que só tinha o azeite, irmãos, é porque não tinha nada mesmo. E não estamos falando só de móveis ou utensílios decorativos, não, estamos falando que não havia alimento também nessa casa. Nós estamos falando que não havia nada, não havia esperança dentro daquela casa. Imagine comigo, igreja, essa mulher sem marido, sem um sustento, sem um amparo, olhar para dentro da sua casa, não ter nada. E ainda um dos credores, ele teve uma audácia maior, porque ele bate na sua porta para cobrar a sua dívida, e ela não tendo como saldar este valor, ele diz: olha, semana que vem nós vamos voltar aqui e nós vamos levar os teus 2 filhos no valor que vocês devem. A dívida não era dela, era do marido, ela vai declarar isso, mas os filhos iriam pagar por aquilo. E agora ela não sai desesperada, irmãos. É sobre isso que o Espírito Santo ministrava. Muitas vezes nós começamos a passar por lutas, ou até mesmo o Senhor permite nós passar alguns vales, e nós nos desesperamos e saímos por aí sem direção, apavorados, amedrontados, deixando o medo dominar as nossas emoções e até mesmo a nossa adoração. Quantas vezes, diante do luto, ou de uma perda, ou de um momento difícil, eu e você não declaramos: eu não canto mais. Não é assim, pastor? Quantas vezes eu falo por experiência própria, irmãos? Há 4 anos atrás eu perdi o meu pai, e eu falei: Senhor, eu não subirei mais ao seu altar para falar. Mas ao decorrer do tempo eu entendi que Ele é o dono da vida, Ele é o dono do meu respirar, e se Ele fizer, Ele é do meu vocabulário. Por quê? Porque quando nós passamos por momentos difíceis, a primeira coisa nós queremos parar, queremos entregar, queremos desistir, ficamos desnorteados, ficamos sem direção, ficamos apavorados e amedrontados. Mas o Espírito Santo que já está neste lugar, que já está falando conosco neste culto, Ele está falando na sua palavra. Haverá dias difíceis, mas lembre-se que eu estarei contigo. Glória a Deus. Se você tiver na sua casa o caderninho que você colocou para os projetos para esse ano, chega em casa e coloca embaixo: eu não vou mais dizer não para o Senhor. Passe a prova, mas não perca a direção. Passe um momento difícil, mas não fique perdido no meio da situação. Essa mulher não tinha mil e plantinha para não sair nem de casa, ficar chorando. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Meu Deus. E agora, quando o credor diz: olha, semana que vem nós voltamos aqui, aonde arrumar dinheiro? Aonde arrumar dinheiro se na sua casa não tinha mais nada de valioso para que ela pudesse vender, ou que ela pudesse entregar no valor da dívida? Ela não tinha ninguém que pudesse dizer: olha, eu vou te emprestar um dinheiro tal. Irmãos, quantas vezes na nossa caminhada você não se depara com
nós temos que fazer? O primeiro passo é não perder a direção. É não deixar aquilo te atormentar. É não deixar aquilo roubar a tua paz. É não deixar aquilo roubar a confiança que você tem em Deus. Essa mulher, ela olha para todo momento e ela diz: eu preciso ir até o profeta. Eu preciso ir ao profeta. E quando, irmãos, ela chega diante do profeta, ela diz: o teu servo, o meu marido está morto. E tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória. Irmãos, eu entendo que dentro dessa casa não era só o esposo que temia ao Senhor, mas também havia dentro da casa uma mulher, uma esposa que confiava em Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses para dentro dos nossos lares, para dentro das nossas casas. É quando alguém falar, o esposo dizer: olha, não tem jeito, você diga: tem jeito sim. Que você seja a mulher que declare a palavra de bênção sobre o teu lar. Quando a esposa dizer: olha, não há mais saída, que você seja o instrumento para liberar uma palavra dizendo: haverá sim esperança, haverá uma saída, haverá um escape, porque nós servimos ao Deus que é o dono do ouro, é o dono da prata, Ele é o dono deste mundo. Glória a Deus, aleluia. Ela declara: ele temia ao Senhor. Aleluia! E ela agora vai declarar a situação que está. E o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem servos. Algumas traduções que diz para ser escravo. Irmãos, ela estava naquela situação, ninguém disse: olha, já que você está sem marido, sem trabalho, sem dinheiro, sem sustento, eu vou levar os teus 2 filhos para ficar lá na minha casa uma temporada, para comer, para beber, para você descansar. Não! A proposta não era essa. A proposta: olha, os teus filhos serão escravos, serão humilhados, serão pisoteados. Deus é Deus. A mulher que estava em uma crise, irmãos, emocional diante do luto, em uma crise financeira, dizendo: eu não tenho nada, em uma crise familiar, porque os seus 2 filhos que estavam ao seu lado, que seriam a sua base, que seria o seu futuro, que seria o seu sustento, estavam prestes a desabar. E aí o profeta olha para ela e diz assim: o que o profeta fala para ela? O que eu farei? Dizendo: mulher, e agora o que nós vamos fazer? Aí ele diz: conta-me o que tu tens em casa. Irmãos, Deus nunca vai nos pedir algo que nós não temos. Quem promete aquilo que não existe é Ele. Tenta. Se Ele pediu, é porque você tem capacidade para desenvolver sim. Aleluia. Glória. Se Ele te chamou para o louvor, para a palavra, para a intercessão,